E se Medaka Kurokami encontrasse Jesus? Quando a perfeição que sustenta todos encontra a graça que não exige sustentação. Medaka Kurokami sempre acreditou que existir era responder. Responder ao pedido explícito, ao pedido implícito, ao pedido que ninguém ousava fazer, mas que ainda assim clamava no fundo do mundo. Desde cedo, aprendeu que ser capaz significava ser responsável, e que ser responsável significava nunca recuar. Ela não se perguntava se devia ajudar. Ajudava. Não avaliava o custo. Pagava. Não ponderava limites. Ultrapassava. Porque podia. Porque conseguia. Porque era Medaka. O mundo a chamava de perfeita. E ela aceitava o título não por vaidade, mas por dever. Se era perfeita, então não havia desculpa para falhar. Se era forte, então não havia razão para descansar. Se era capaz de salvar, então não salvar seria quase um pecado. E assim, dia após dia, Medaka se tornou o ponto de apoio invisível de todos ao redor. Onde alguém caía, ela sustentava. Onde alguém quebrava, ela consertava. Onde alguém desistia, ela avançava. Mas ninguém perguntava se ela precisava de apoio. Ela sorria sempre. Um sorriso limpo, confiante, quase luminoso. Um sorriso que dizia: está tudo sob controle. Mas por trás dele, havia algo que ela jamais permitia vir à tona. Não por medo, mas por convicção. A convicção de que fraqueza, em alguém como ela, seria irresponsável. De que cansaço seria egoísmo. De que dúvida seria traição àquilo que esperavam dela. Medaka não vivia para si. Vivia como função, como resposta, como solução ambulante. E isso, para todos, parecia virtude absoluta. Até que, em uma noite silenciosa, longe dos pedidos, longe das vozes, longe do barulho do dever, ela caminhou sozinha. Não porque estivesse perdida, mas porque, pela primeira vez, não havia ninguém precisando dela naquele instante. O silêncio deveria ser descanso. Mas era desconforto. Porque quando ninguém precisa de você, sobra apenas você mesma. E Medaka nunca teve tempo de lidar com isso. Foi então que o viu. Um homem sentado à beira do caminho, como quem não estava ali por acaso, nem por urgência. Não parecia esperar ajuda. Não parecia pedir nada. Apenas estava. A postura era simples. O olhar, firme. Não havia pressa, nem ansiedade, nem expectativa de desempenho. Medaka sentiu algo estranho. Não admiração. Não respeito imediato. Algo mais sutil e perturbador. Ela não sentiu necessidade de ajudá-lo. Isso, por si só, já era desconcertante. Ela se aproximou, não como salvadora, mas como alguém tentando entender uma ausência. Você está bem? Perguntou, quase por reflexo. Afinal, essa era sua linguagem natural. O homem ergueu o olhar e respondeu com serenidade que não buscava aprovação. Estou. A resposta era simples demais. Completa demais. Medaka esperou o complemento que nunca veio. Nenhuma explicação. Nenhuma carência. Nenhuma brecha para intervenção. Você não precisa de nada? Insistiu. Ele a observou com atenção profunda, como quem não vê apenas o que é dito, mas o que sustenta quem fala. Você costuma perguntar isso para si mesma? A pergunta não soou acusatória. Soou precisa. Cirúrgica. Medaka sentiu um leve incômodo, algo que não se traduzia em dor, mas em deslocamento. Eu não sou o foco, respondeu. O importante é resolver o que precisa ser resolvido. O homem assentiu lentamente. E quem resolve você? A pergunta ficou suspensa no ar. Medaka abriu a boca para responder, mas percebeu que não havia resposta pronta. Nunca houve. Ela sempre foi a resposta. Nunca a pergunta. Eu não preciso ser resolvida, disse, firme. Fui criada para ajudar. Ele respondeu com uma frase que não elogiava nem corrigia, apenas revelava. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 45. Medaka franziu o senho. Aquela frase deveria confirmar tudo o que ela acreditava. Mas, estranhamente, não confirmava. Havia algo diferente ali. Ele falava de serviço, mas não havia peso em sua postura. Falava de entrega, mas não havia rigidez. Falava de responsabilidade, mas não carregava o mundo nos ombros como ela carregava. Então você entende, disse ela. Servir é o que dá sentido. Ele respondeu com suavidade firme. Servir não é o que define o seu valor. Essa frase atravessou Medaka de forma inesperada, porque ela nunca pensara em valor separado de utilidade. Nunca precisara. Seu valor sempre foi comprovado em ação, em resultado, em excelência. Se eu não servir, respondeu, o que sobra de mim? O homem a encarou com um olhar que não media, não comparava, não avaliava, apenas via. Você. A palavra caiu como algo simples demais para ser aceito. Apenas você. Não a salvadora, não a perfeita, não a resposta. Apenas alguém. Medaka sentiu o coração acelerar levemente. Não por medo. Por algo mais desconfortável. Possibilidade. A possibilidade de existir sem função. E isso a desarmava. Você fala como se eu pudesse descansar, disse, quase em tom de estranhamento.
Ele respondeu com palavras que não combinavam com a lógica dela. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 28. Cansados. Medaca nunca se permitiu usar essa palavra para si. Sobrecarregados. Ela chamava isso de responsabilidade. E se eu parar? Perguntou. Quem segura tudo? Ele respondeu com tranquilidade que desmontava a necessidade de controle. Eu sustento. Medaca sentiu algo vacilar. Não no mundo. Dentro dela. Porque se alguém podia sustentar, então ela não precisava ser o pilar absoluto. E se ela não precisava ser o pilar, então talvez tivesse sido injusta consigo mesma por tanto tempo. Ela respirou fundo. Pela primeira vez, não como quem se prepara para agir, mas como quem tenta sentir. O silêncio entre eles não era cobrança. Era convite. E naquele instante, Medaca percebeu algo que jamais admitira. Ela sabia salvar o mundo, mas não sabia receber. E isso era o começo do confronto. Medaca permaneceu ali, em silêncio, depois daquelas palavras. Não era um silêncio confortável, nem vazio. Era o tipo de silêncio que revela algo que sempre esteve presente, mas nunca foi nomeado. Pela primeira vez, ela não tinha uma tarefa imediata. Não havia alguém esperando por uma solução. Não havia um problema externo exigindo sua excelência. Havia apenas aquela presença, e o reflexo que ela produzia dentro dela. Ela sempre acreditou que descanso era atraso, que parar significava abandonar alguém, que aliviar o peso seria transferir a responsabilidade para quem não estava preparado. Mas, diante daquele homem, essas certezas começavam a parecer menos sólidas. Não porque fossem falsas, mas porque talvez estivessem incompletas. Você fala de descanso como se fosse permitido, disse ela finalmente. Mas se eu descansar, alguém vai cair. Alguém sempre cai. Ele respondeu sem pressa, como quem não precisa disputar a urgência. Você não foi criada para carregar o mundo sozinha. A frase atingiu um ponto sensível. Criada. Medaca sempre se viu como alguém que se tornou aquilo que é por mérito, disciplina, superação. A ideia de ter sido criada para algo diferente, algo que não exigisse desempenho constante, parecia quase ofensiva. Se eu posso fazer, respondeu, então eu devo. Ele a olhou com atenção profunda e disse algo que nunca lhe haviam dito antes. Capacidade não é o mesmo que chamado. A distinção ecoou dentro dela. Capacidade sempre foi o critério absoluto. Se ela era capaz, então o dever era automático. Mas chamado implicava algo diferente. Intenção, limite, propósito que não nasce apenas da força. E quem decide o limite? Perguntou ela, com uma ponta de desafio. Se eu aguento mais do que os outros, por que não ir além? Ele respondeu com uma verdade que não soava como regra, mas como cuidado. Até o campo mais fértil precisa descansar para continuar frutificando. Medaca sentiu algo apertar no peito. Ela nunca se pensou como campo, sempre como ferramenta. Ferramentas não descansam. São usadas até o limite. Campos, porém, precisam de tempo. Precisam de pausa. Precisam de cuidado invisível. Você fala como se eu tivesse direito a parar, disse ela, quase em sussurro. Ele respondeu com firmeza serena. O descanso também é obediência. A palavra obediência a desarmou. Medaca sempre foi obediente. Às regras, às expectativas, ao bem comum. Mas aquela obediência era diferente. Não era obediência ao dever exterior, mas a algo mais profundo, mais silencioso, mais exigente. Obedecer ao próprio limite como parte do bem. E se eu falhar? Perguntou. Se eu descansar e algo der errado? Ele respondeu com clareza que não removia a responsabilidade, mas a reposicionava. Você não é a origem do bem. Você é cooperadora. Cooperadora. Não fonte. Não eixo. Não centro. A palavra rearranjava toda a arquitetura interna dela. Medaca sempre se colocou como ponto de convergência. Se ela não resolvesse, ninguém resolveria. Mas se ela era cooperadora, então havia algo maior sustentando tudo. Ela sentiu uma resistência subir. Não contra ele, mas contra a ideia. Porque aceitar isso significava admitir que sua identidade inteira estava construída sobre uma suposição. A de que o mundo desmoronaria sem ela. Você está dizendo que eu não sou indispensável, afirmou, com voz controlada. Ele respondeu com uma verdade libertadora e dolorosa ao mesmo tempo. Você é amada, não indispensável. A frase caiu como um golpe silencioso. Porque ser indispensável dava sentido, dava controle, dava identidade. Ser amada, porém, não exigia nada. E isso a deixava sem chão. Ela desviou o olhar por um instante. O mundo parecia o mesmo, mas ela não. Havia algo começando a ceder. Uma rigidez antiga. Um orgulho que nunca se chamou de orgulho, mas de responsabilidade. Se eu não for indispensável, disse. O que me torna especial? Ele respondeu sem elevar a voz, sem dramatizar. O fato de você existir. Nada mais. Medaca sentiu os olhos arderem levemente. Não era choro. Era algo que ela não sabia nomear. Talvez fosse o início de uma verdade que nunca teve espaço para crescer. Você não me pede para ser melhor, percebeu. Nem para fazer mais. Ele respondeu.
Eu te convido a ser inteira. Inteira. Não perfeita. Não excelente. Inteira. Com limites. Com necessidades. Com descanso. Com espaço para receber. Ela respirou fundo. Pela primeira vez, percebeu que sua bondade sempre teve uma condição implícita. Ela precisava ser suficiente. Precisava corresponder. Precisava sustentar. E agora, alguém lhe oferecia algo que não dependia de nada disso. E se eu não souber receber? Perguntou, quase em confissão. Ele respondeu com palavras que desmontavam a lógica do mérito. A graça não se aprende, se aceita. Medaka sentiu o peso daquelas palavras. Aceitar significava abrir mão do controle. Abrir mão da autossuficiência moral. Abrir mão da identidade construída exclusivamente na força. Ela fechou os olhos por um instante. Não para fugir, mas para sentir o que sempre ignorou. Cansaço. Um cansaço antigo, profundo, que não vinha do corpo, mas da alma. Eu sempre ajudei todos, disse. Mas nunca deixei ninguém me ajudar. Ele respondeu com ternura firme. Quem não recebe, não permanece. A frase ecoou como aviso e convite. Permanecer exigia reciprocidade. Exigia relação. Exigia vulnerabilidade. Medaka abriu os olhos. Havia algo diferente em seu olhar agora. Não menos firme, mas menos rígido. Menos armado. E se eu aceitar isso? Perguntou. Minha vida muda? Ele respondeu com verdade que não prometia conforto imediato. Quem encontra a verdade não volta a ser o mesmo. O vento passou entre eles. O mundo seguia. Mas algo essencial estava se deslocando dentro dela. Pela primeira vez, Medaka não sentia a necessidade imediata de agir. Sentia a necessidade de ser. E isso era mais difícil do que qualquer desafio que já enfrentara. Ela entendeu então que o confronto não era entre bondade e maldade. Era entre força que sustenta sozinha e graça que sustenta antes. Medaka ficou ali por mais tempo do que estava acostumada a permitir a si mesma. Não havia cronograma. Não havia urgência externa. Não havia alguém chamando seu nome para resolver algo. Havia apenas aquele instante, e a consciência crescente de que, se ela se levantasse agora e fosse embora, algo precioso permaneceria não vivido. Se eu aceitar isso, disse finalmente, com a voz firme, porém mais baixa, vou decepcionar pessoas. Ele respondeu com a calma de quem conhece o custo da verdade. A verdade nem sempre preserva expectativas. Ela preserva vidas. Medaka sentiu o peso dessa frase. Expectativas sempre foram o motor invisível de suas decisões. Ela existia para corresponder, para cumprir, para não falhar. Mas nunca se perguntou se todas aquelas expectativas eram justas, ou apenas convenientes para quem se apoiava nela. E se eles precisarem de mim? Insistiu. Ele respondeu. Eles precisarão de você inteira, não exausta. A palavra inteira voltou a ecoar. Não perfeita, não invencível, inteira, com pausas, com limites, com espaço para depender. Medaka fechou os olhos novamente. Desta vez, as lágrimas vieram. Não em explosão, em descida lenta, quase contida. Ela não chorava por dor específica. Chorava por algo mais difícil de nomear. Luto pela identidade que sempre sustentou. Pela versão de si que acreditava que amor precisava ser comprovado por utilidade constante. Eu sempre fiz o bem, disse, com a voz trêmula. Por que ainda me sinto cansada? Ele respondeu com uma verdade que iluminava a raiz do problema. Porque você fez o bem tentando ser a fonte dele. Medaka sentiu a frase se encaixar com precisão cirúrgica. Ela sempre assumiu o lugar de origem, de centro, de sustentação. E isso, mesmo sendo nobre, a colocava numa posição que nenhum ser humano deveria ocupar. E se eu deixar de ser o centro, tudo se organiza? Perguntou. Ele respondeu com serenidade absoluta. Quando o centro está no lugar certo, o resto encontra ordem. Ela abriu os olhos. Pela primeira vez, não para analisar, mas para confiar. Não como quem abandona a responsabilidade, mas como quem finalmente a distribui corretamente. Você não me pede para abandonar quem eu sou, percebeu. Você me pede para parar de me carregar. Ele assentiu. Meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 30. Medaka respirou fundo. Suave. Leve. Palavras que nunca fizeram parte do vocabulário interno dela. Tudo sempre foi intenso, máximo, absoluto. A ideia de suavidade parecia quase suspeita. Mas agora, pela primeira vez, parecia necessária. Ela deu um pequeno passo à frente. Não como quem se rende dramaticamente, mas como quem aceita algo simples e profundo demais para ser recusado. Eu não sei como viver sem me medir pelo que faço, confessou. Ele respondeu com uma promessa que não exigia técnica, apenas presença. Eu estarei contigo. Nada mais. E isso foi suficiente. Medaka sentiu algo se reorganizar dentro dela. Não houve visão. Não houve êxtase. Houve alinhamento. Como uma estrutura que finalmente repousa sobre o fundamento correto. Ela entendeu, então, que sua bondade não precisava morrer. Precisava descansar. Que sua força não precisava desaparecer. Precisava ser enraizada. Que sua excelência não precisava governar. Precisava servir a algo maior do que si mesma. Ela se levantou devagar.
O mundo não havia mudado. As pessoas continuariam pedindo. As crises continuariam surgindo. Mas agora, ela sabia algo essencial. Ela não era a fonte. E isso não diminuía seu valor. Libertava. Antes de ir, ela se virou e perguntou: "E quando eu esquecer?" Ele respondeu com ternura firme: "Permanece." A palavra ficou com ela. Agora, esta história não é apenas sobre Medaka Kurokami. É sobre você que sempre resolve tudo. Você que nunca pede ajuda. Você que se orgulha de ser forte, mas vive exausto. Você que acredita que, se parar, tudo desmorona. Você que confunde amor com desempenho e valor com utilidade. O Evangelho não confronta apenas o pecado escandaloso. Ele confronta também a autossuficiência moral. A ideia de que precisamos ser suficientes para merecer descanso. Jesus não veio apenas salvar quem caiu. Ele veio libertar quem nunca se permitiu parar. Sem mim, nada podeis fazer. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 5. Isso não é condenação, é convite. Se esta história tocou você, não a ignore. Inscreva-se no canal para mais narrativas que confrontam a alma com a graça. Compartilhe com alguém que carrega o mundo nas costas. E escreva nos comentários: "Eu escolho descansar na graça." Porque quando a perfeição que sustenta todos encontra a graça que não exige sustentação, o fardo cai, o coração respira, e a vida finalmente encontra o seu centro.